comigo, Deus fala no meu coração. Continua falando. Nós poderíamos encerrar na mensagem hoje. Tivemos o pastor Júnior, tivemos a palavra da missionária Sueli, irmão Delcio, irmão Noélia, todos os irmãos aqui que falaram, com muita particularidade. Mas eu quero... Vimos um texto lá e iremos falar sobre um determinado assunto. Dentro de tudo que foi falado, mas eu quero pegar aqui essa ponte trazida no livro de Atos dos Apóstolos. Amados, é difícil, é muito complicado. Eu preciso que você continue com o seu coração aberto para ouvir a palavra. Sustentar um corpo é difícil. Uma pessoa doente, uma pessoa numa UTI, em um hospital, uma pessoa que está com suas forças corpóreas cansada, e você sustentar esse corpo debilitado é difícil. A pessoa está anêmica, a pessoa teve uma caminhada exaustiva, e você manter esse corpo em pé e dizer: eu preciso estar lá, eu preciso continuar. Eu quero dizer a alto bom som nesta manhã, Diácono Edson. Preste bem atenção. Uma vez eu ia, de muitas vezes, de muitos livramentos, mas de uma das de muitas, eu ia morrendo afogado. Várias vezes eu ia morrer afogado, na barra, várias situações. Mas teve uma vez que eu ia morrendo numa represa. Porque quando eu cheguei no meio da represa, eu estava exausto, enfadado, porque era mais ou menos 3 horas da tarde, eu estava em jejum. E toda a folha d'água prateou e encandeceu com o sol que se punha. E eu comecei a entrar em pânico. Deu cãibra, faltou força. Não tinha açúcar, carboidrato para dar energia nos nervos para continuar nadando. Deu uma queda glicêmica, queda de carboidratos ali. Eu comecei a afundar. Mas eu me lembrei que eu tinha aceitado a Jesus Cristo há poucos meses, estava justamente jejuando. E eu bradei naquele dia, no meio daquela represa: tem de misericórdia de mim, Senhor. E eu tentei bater os braços e uma voz disse para mim: se você parar de bater os braços, você morre. A mesma distância para chegar do outro lado da barragem era a mesma distância para mim voltar. E eu voltei. Para fazer meia volta e para poder mover o peso estático que estava parado, eu busquei força em Deus e bati o braço. Os amigos e os colegas pela barragem, pela beira da barragem, correndo, vieram e disse: rapaz, eu vi você morto. Eu vi anjos na folha da água me puxando. E a voz de Deus naquele dia disse: nunca pare. Eu já encontrei dezenas e centenas de oportunidades para parar. Quando eu desço cansado do dia, carregando o peso da cruz de muitos irmãos em oração, porque aprenda uma coisa, pastor Júnior, uma lição hoje para você. O inimigo não está preocupado com a multidão, porque ele sabe que a multidão vai gritar barbáries. Eu vou repetir. O inimigo não está preocupado com a multidão está com ele. A multidão vai gritar Barrabás.
Jesus está preocupado com aqueles poucos que estão à beira da cruz. Um discípulo chamado João e as mulheres. Ele sabe quem é que vai até o fim. O inimigo não se sente orgulhoso de toda uma multidão perdida. Ele está com raiva desse um que está aqui agora, exaltando e glorificando a Deus. E quando a gente vem com o corpo cansado do dia a dia, e você cria uma expectativa, pode ser um dia de culto, um dia de terça, no ciclo de oração, um dia de quinta, e alguém que está mais cansado do que você, chega aqui e não vê você, talvez você tenha sido um ponto de desencorajamento para alguém. Existem pessoas que quando você está fraco e cansado, ao falar com ela, ao ver ela, suas forças se renovam. Agora eu pergunto para você, nesta vida, você tem sido um ponto de encorajamento? Você tem dado respostas a todas as pregações que você tem ouvido? O agricultor tem chegado no seu pé e tem jogado adubo, tem regado, tem perdido, gasto tempo, podado, esperando colher um fruto. Mas quando chega o tempo, não há fruto. O joio está colado, aleluia, do lado do trigo. Quando o agricultor aduba o trigo, o joio está lá recebendo o pão, o alimento. Quando o dono da seara manda o sol para o justo, o ímpio recebe. Manda chuva, o ímpio recebe. Mas a diferença está na resistência. Não existe como te ensinar na escola do Espírito sem passar pelo processo. O reino de Deus não existe diploma comprado. Não existe diploma comprado. Você precisa passar pelo seu processo. Mas o que é que Deus quer te ensinar? Se você se mostra fraco no dia da luta, sua força será pequena. Cambaleando, baleado. Talvez você não consiga dar mais aquele potencial dos 15, 16 anos. O que você traz agora é a soma de experiência de trecho, de cama de campanha, de comida cheia de bicarbonato, de angústias, solidão, do pecado do passado que continua todo dia batendo na porta para te conduzir, as velhas práticas. O diabo mostra isso como solução, chega até a dizer que Deus te abandonou, que o seu pecado foi tão grande que não há mais perdão para você. Mas nesta manhã, nós continuamos te trazendo uma mensagem de esperança contra todos os diagnósticos dos entendidos. Alguém está dizendo não vai dar certo. Alguém está dizendo eu sou comandante de naus, de caravelas há muito tempo. Eu sei ler a posição das estrelas, Cruzeiro do Sul, Apolo, Aldebaran,
constelação de Órion, Três Marias. Eu sei fazer a leitura do astrolábio. Eu sei como é o vento sul, o vento norte. Nós não vamos escapar. Vamos lançar os barcos salva-vidas. Mas alguém está falando contra todos os diagnósticos, dizendo para você: continue no barco. A sua cruz é a sua família. Talvez você tenha dito: minha esposa não responde às minhas expectativas. Mas outra esposa você já estaria morto. Meu marido não atende às minhas expectativas. Meus filhos não respondem à altura do que eu projetei. Eu assisti um filme uma vez, há muitos anos atrás. O rapaz criava cavalos para a corrida. E de repente deram um alimento para o cavalo daquele camarada, que era um bom cavalo, era um campeão de corrida. E colocaram uma água, uma comida, algo dessa forma. E no dia da corrida ele não estava respondendo. E ele estava no quarto lugar, correndo ainda na baia, na arena. E ele tinha apostado todo o seu dinheiro. E ele já triste, porque faltava só uma rodada e era praticamente impossível. O cavalo vinha mostrando já um desempenho, acho que as drogas, com a corrida, o cavalo foi eliminando. E de repente alguém bateu no ombro daquele homem e disse: os cavalos ainda estão na arena. Ainda há esperança. E o cavalo foi se reabilitando a cada 100 metros e ganhou a corrida. O que eu quero dizer? No livro do profeta Isaías diz que não pode te louvar aqueles que descem à sepultura. Enquanto aqui na caixa torácica bateu o coração, a esperança. A esperança é continuar com Cristo. Como é que eu vou me conduzir nesta minha caminhada? Eu preciso, a luta é contra o tempo. As dificuldades são exorbitantes. Não temos mais prazer de estar aqui no mundo. Temos falado todas as quintas-feiras nos estudos, nas palavras. Tudo já foi feito, tudo já foi dito. E Jesus naquela cruz, antes de encerrar, antes de fechar a cortina, fechar o palco, ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe, e aponta para a sua mãe, Maria. Cuida dela. E deixa a João os cuidados. Logo após, depois de ter ensinado tudo, entregue tudo, feito tudo, ele brada: não há mais nada a fazer, não há mais nada a dizer, tudo foi feito, está consumado. Compete agora a João, Maria e todo mundo ali ir para casa e viver a vida cotidiana do reino de Deus. Dá continuidade. Aquilo que Salomão fala de pesada obra, Deus entregou aos homens. No meu trabalho, eu entro em algumas casas antigas da cidade e vejo um fogão antigo, vejo uma sala de adobo, vejo um casal de idosos vivendo alegres, às vezes no sofá, uma cadeira de ferro da década de 70, de 80. Aí alguém entra, talvez muitas vezes eu entrei e disse: aqui eu colocaria um mármore, aqui eu derrubaria, aqui eu faria isso. Nós sempre estamos idealizando algo para realizar, mas não significa que isso vai mudar as nossas estruturas internas, as nossas roupas, os nossos perfumes, nossos bens materiais.
É como se eu estivesse tentando misturar água com óleo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa vai me fazer viver nesse mundo. Um carro que vai me levar na feira. Mas no final de tudo, o resultado é se o que eu sou e o que eu tenho me faz ser melhor diante de Deus. Eu consertei meus dentes, vai fazer com que eu fale melhor. Eu fui para a academia, emagreci. Como é que eu posso fazer com que isso seja útil ao templo do Espírito Santo, para evangelizar, para estar aos cultos? Fomos ensinados a angariar neste mundo para apresentar e ser apresentável a uma sociedade, a um belo quadro social, quando nas Escrituras a palavra de Deus diz que ele viu o fruto do seu trabalho. E qual é esse fruto? Onde nós estamos e onde nós devemos estar, quando e onde nós devemos estar, quando e onde Deus quer que nós estejamos. Foi dito aqui pelo pastor Júnior, a palavra de Deus é um confronto. Nenhuma alma se perderá na proteção de Deus, na convicção de que Ele vai me conduzir, ainda que seja nos vendavais. Mas, meu servo, a palavra de Deus, Adelso, me mostra que o infortúnio, o mau tempo, as maus obras, as fatalidades, elas vêm para todos. Mas qual a diferença? Que mesmo na doença, Timóteo, com esta dor no estômago, eu louvarei ao Senhor. Não é sobre o que está acontecendo agora, é sobre para onde eu foco, para onde eu transponho a minha vida, para onde está o meu tesouro. Não é o momento, o status quo que eu estou agora. Não é o momento que eu estou vivendo, é para onde se desloca a minha fé, a minha esperança, a minha expectativa, a minha perseverança, a minha esperança está nele. E aí eu digo, eu estou nele e nele eu posso todas as coisas. Porque nele eu estou e ele me fortalece. E eu caminho nele. E ele vai me guiar por caminhos ainda que eu não enxergue. Mas quais são as suas primazias? Faltam 2 minutos. Qual é a avaliação desse ano de 2024? Todos nós aqui temos certeza, por menos experiência que temos, passamos muito tempo das nossas vidas construindo muitas coisas. Eu construí algumas congregações, talvez dezenas, nesse período de tempo. Que sirva ao Senhor. Decepções, desencontros, projetos, talvez centenas. Congregações que não deram certo, terrenos, casas, reformas, etc. Andadas, caminhadas, pregações, compras, vendas. Mas quando, preste atenção, eu pegar tudo isso, filho, eu vinha descendo a ladeira e Deus fala sempre, eu falo sempre com Ele, converso. Gosto de andar por causa disso, eu vou dialogando na beira, no caminho de Emaús com Ele. Ele diz assim, meu filho, quando eu pegar lá dos 18 anos de idade até aqui e botar na balança tudo que você fez, o que fica? O que é que fica? Quais são as obras que ficam? Fica muita coisa, fica pouca coisa? Depois que você sabe quantos quilos de barro é para tirar 1 grama de ouro? 1 grama de ouro é 14 mil quilos. 1 quilo é 1.000 gramas. 1.000 gramas, 1 quilo. 14 mil quilos vai dar o quê? 14 milhões? 14 bilhões de quilos para poder tirar 1 grama de ouro. Depois de todo o volume de obras, de pregações, de roupas, de coisas que fizemos, e botarmos na balança lá no dia dos galardões e dizer assim, ó, a babinha que ficou foi isso aqui, ó. Não ficou R$1. Toma aqui R$1. Seu galardão, meu Deus! Foi dito aqui que talvez os outros filhos de Jessé fossem reis, mas Deus conhece tudo.
Talvez você está como Maria, como Marta, se avexando por muitas coisas, que lá no final não vai aumentar nada no seu galardão. Estou me socado até a tampa de ansiedades e coisas que não nos mudam e no final das contas não tem tantos resultados. A vida pode ser mais leve, menos densa. Devemos se importar realmente o que vale a pena, o que se importa. Estão dizendo que tem que pular do barco. E talvez esse seja meu último sermão, ou talvez esse seja nosso último ano, 2025 vem aí. Então que nós possamos fazer jus a tudo aquilo que estamos fazendo. Você pode olhar para o seu irmão do lado aí nessa reflexão e dizer para ele: você vai continuar no barco contra tudo e contra todos. O barco vai se lascar nas pedras, Deus. Olha para o seu irmão do lado e diz que no mar tem pedras, tem rochedos. Olha para ele e diz assim: quando tu recebeu o livramento em terra firme, vai ter cobras. Diga para ele: o inimigo não desiste de te matar. Como era o nome do bicho que estava na madeira? Víbora. As víboras de ilhas, os animais mais peçonhentos na face da terra. Alguém está dizendo: mas tu padece tanto. Se tu fosse de Deus, tu não padecia assim. Até a víbora está lhe mordendo. Olha para teu irmão do lado e pergunta para ele: tem fogo? Sacode a víbora no fogo. Faça assim com a mão. Sacode a víbora no fogo. O fogo da fé, o fogo da esperança, o fogo do amor, o fogo da alegria de servir ao Senhor, o fogo do contentamento, o fogo da paciência, o fogo do domínio próprio, o fogo do perdão. Eu encerro aqui as palavras. Um professor, quando ele quer ensinar ensino médio, ensino fundamental, primário, ele, independente, não, eu quero ser professor do primário, eu vou estudar até o primário. Para ser professor do primário, não, ele precisa estudar até o nível superior, ele precisa ir para a faculdade, ser bacharel, depois fazer licenciatura na matéria que ele quer ensinar, geografia, português, magistério, vai lá para o primário, depois tem lá o primeiro grau, o segundo grau. O professor do primeiro grau, ele estudou até o ápice lá do estudo, graduação, bacharel. E aí ele entra na sala de aula, olha para os alunos, e ali tem um aluno que não sabe a matéria que vai ser ensinada. Então vamos lá começar a ensinar matemática, expressão matemática. Abre aspa, abre colchete, fecha colchete, parênteses. E aí ele tem dificuldade, aquelas expressões associativas, comutativas, ele está tendo alguma dificuldade naquilo. E o professor está olhando para ele e dizendo: olha só, ele está na 5ª série, vai entrar na 6ª série, equação de segundo grau, quadrado elevado à potência, e lá depois no segundo grau ele vai estudar a soma dos catetes, o quadrado da hipotenusa, vai entrar Pitágoras, cálculos matemáticos científicos. Eu já sei de tudo isso, ele ainda só está aprendendo esse primeiro degrau que eu estou ensinando. MDC, máximo denominador comum, fração. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É que tem muita coisa para você aprender. Paulo disse: eu fui até o 3º céu, e ao homem não dá para falar coisas, existem dimensões, meu filho. Aquele que diz que já sabe de tudo não sabe o quanto deveria saber. Você está na escola do Espírito, e é dentro do barco que você deve ficar, dentro do acolhimento divino.
Não seja tentado aos Titanics da vida. A Arca de Noé só parou num lugar seguro, nunca afundou. Alguém está colocando botes para tirar você do lugar seguro da presença de Deus. Um iate. Tem algo melhor para você lá na África. Tem algo melhor para você em tal lugar. Aplausível, visível maravilhosamente aos olhos humanos. Mas eu quero te dizer nesta manhã, só Ele pode te conduzir a águas tranquilas. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele: só existe uma porta que você abre e do outro lado tem pastos verdejantes. Qual é a porta que você quer entrar, irmãos? A porta da glutonaria? A porta das muitas coisas? O que é que você vai fazer? Vai parar? Tá melhor? Tem 10 anos que você parou. Está pior do que quando você parou. Já notou isso? Se eu fosse você, voltava depressa. Tem gente aqui que parou no ciclo de oração, parou a campanha, parou a leitura da palavra, parou, melhorou? Então retorne, volte ao primeiro amor rapidamente. Eu quero orar por você nesta manhã. Feche seus olhos. Eu vou continuar no barco, ainda que os diagnósticos sejam contrários. Ainda que pareça que a pedra e a água vai destruir, e quando eu tiver que sair do barco, é na proteção de Deus. Ele vai me levar para a ilha de Malta. Eu quero orar pela sua vida.